Bem, estamos retornando aqui para a nossa segunda parte e o Zoom cortou o nosso irmão Flávio, né? Então, com a palavra, pode continuar, Flávio. Para continuar, para acabar, já acabando, o meu já estava no finalzinho. Então, só para lembrar que o Papa ele está recebendo muita pressão, entendeu? Da própria Igreja Católica, próprio internamente ali. Então, é muito complicado. Imagina nas outras religiões, né? As desavenças que há em outras religiões. Então, é muito complicado. É só isso que eu queria colocar para finalizar. Mas o Papa Francisco ele veio mesmo para revolucionar, né? Ele veio com uma missãozinha que a gente sente para mudar os conceitos, para atualizar, melhorar, né? Segundo a dona Alzira, se ele não for o próprio Francisco de Assis, ele é da falange dele. Você vê que dentro da mesma religião existem as divergências, imagina, né? Se lá dentro já tem, imagina em outras diferentes, aí como é que fica, né? Imagina mexer naquela estrutura do Vaticano, gente, aquela coisa centenária, milenar, não é? Mas tem que mexer. Mas tem que mexer. E a evolução, como é que fica? Exatamente, é isso aí, é prova da evolução, Eu ia falar isso. Outros. Eu vejo essas divergências como algo positivo, né? Ainda bem que elas existem, senão nada mudaria. Pena que alguns, não aceitando a mudança, resolvem ir para um nível de agressividade, violência, até mesmo para a guerra, né? Mas infelizmente, é um mal nosso, né? Nós optamos por levar as divergências a tal extremo, né? Mas elas são necessárias e são saudáveis para a evolução de toda e mesmo qualquer sociedade. Mesmo tendo esses que condenam, com certeza, quantas consciências ali ele conseguiu despertar, não é? Os próprios católicos ali dentro do Vaticano, não é mesmo? Verdade. Quem viver, verá. Isso aí. Vamos continuar. Vamos. Então, os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Né? Aí ele estava dizendo que, né, sempre teve aqueles que falavam em nome do Cristo, né? Tanto em reis, né, políticos, existe essa situação, né? E prega em nome de Jesus, mas dentro dos seus próprios conceitos, né? Dentro daquilo que ele entende, né? E acaba ficando aquela situação, ele defendendo o cristianismo, mas dentro do conceito exterior, e não da parte interior, que é realmente aquela semeadura que Jesus nos deixou. Mas o cristianismo do exterior, feito pelo homem, né? Esse que é o problema. E o pior, né, Selma, é que escreveram muitas vezes compêndios, né? Colocando ali, enxertando uma série de coisas, e olha a responsabilidade dessas pessoas, porque ali eles estão manipulando consciências ali, não é? No momento em que você fala é uma coisa, mas quando você escreve, quando você começa a disseminar obras mesmo, né? Se dizendo baseadas na doutrina do Cristo, mas ali enxertando uma série de conceitos errados, né? Que vêm deles, é uma responsabilidade muito grande, que eles estão desvirtuando consciências, né? Na interpretação. Com o passar do tempo, aquilo parece que fica assim, é como se aquilo fosse, está dentro das escrituras, deixou de ser do homem para vir ser de Deus. Aí as pessoas já começam a confundir, né, os fatos né, pois é. E você tocando assim, tocando na própria Bíblia, né? Você vê que ela própria já foi desvirtuada nessas traduções, né? De um para o outro. Quanta coisa ali já se colocou na própria Bíblia. Se colocou, se suprimiu também. Sim, é isso aí. Os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados, né? Foram se perdendo, infelizmente, né? Pois uma vez eu sigo alguns canais de teólogos, né?
E eles, né, quem sou eu para discutir? Porque eu não entendo nada, não estudei nada de teologia. Mas eles dizem que a Bíblia em si, ela é muito segura, porque, né, você tem... Diz que é o livro das antiguidades, assim, das coisas de antigamente, que se encontraram em Roma, né? Em todas as civilizações antigas, diz que a Bíblia é o livro mais seguro de se considerar que não existe ali coisas inventadas, porque é o que mais tem cópias, né? É o que mais tem como você bater, ver assim, ver como é que era de uma civilização para outra. São tantas e tantas cópias que não necessariamente você diria que o problema talvez seja coisas colocadas. Mas, e assim, independente se tem coisa colocada ou não, como eu digo, eu não sou teólogo, nunca é o que eu escuto desses canais que eu já andei vendo, né? Mas, independente disso, eu acho até que talvez eles podem até estar certos, e talvez o problema não é necessariamente o que está escrito. O problema é a interpretação que se dá ao que está escrito, né? É quando você começa a pincelar pedaços da Bíblia fora de contexto, você vai fazendo aquele cherry picking, né, que fala, você vai catando os pedaços que te interessam para fazer você chegar naquele argumento. Então, você quer dominar aquele povo e você quer fazer aquele povo acreditar que Deus disse alguma coisa qualquer que seja do seu interesse. Aí você vai lá no início da Bíblia, pega um negócio, pega outro no meio, pega outro no fim, aí você junta os três como se os três estivessem na mesma frase, e aí deixa entender que Deus quer aquilo que você está querendo, aquela mensagem, né? Então, às vezes, a própria questão do que ter erros ou de ter coisas a mais na Bíblia é o mau uso, a má interpretação que os líderes fazem das Escrituras. Né? Eu concordo com você, mas estudiosos, não digo os teólogos, os historiadores, aqueles que vão mesmo lá vendo a Bíblia lá do hebreu, eles falam que quando você traduz, se você não conhece realmente a linguagem, não é, original a fundo, você pode deturpar aquela ideia. Não que você faça até intencionalmente, mas nessa questão até das cópias, você pode estar perdendo ali alguma palavra, algum sentido. A essência. Não é que tenha sido realmente com a intenção de colocar até suas próprias ideias, mas pode se perder. Não é a questão de copiar, dentro do conceito da pessoa, não tem como. Exatamente, a interpretação. Não imprimir a sua ideia mesmo, pessoal, não tem como. Você acaba inserindo, entendeu? Acaba inserindo, isso exatamente. Acontece. Eu tenho uma frase aí que retrata isso aí que a Janete e a Selma vocês estão colocando, foi o pesquisador falando. A gente tem que ter cuidado com a Bíblia, desde lá de trás, como os evangelhos todos os evangelhos, né? Vou botar assim. Aí ele colocou, que a gente tem que tomar cuidado com as traduções e com os interesses da época. Entendeu? Uhum. E as interpretações. Tradução, interpretação e interesses da época. Aí ele resumiu esse contexto, entendeu? Isso aí. Tem que tomar muito cuidado, realmente. Você quer ver uma coisa? A palavra médium nem existia naquela época. Tem certas traduções, certas bíblias de certas religiões que eles condenam ali a mediunidade. Coloca essa palavra, gente, que nem na época não existia essa palavra. Então, você vê que é direcionado para o ataque de determinadas religiões, entendeu? Já é uma coisa sutil que vai passando para que as pessoas... então a médium está errada, está aqui na Bíblia. Mas na época nem existia. Como é que está essa palavra médium aí? Né? Com certeza. Mas aí realmente a gente já está falando de traduções com a intenção, né? Não é nem. Com a intenção, aí você deu um exemplo de um que não é nem que sem querer, porque usou uma palavra. Nesse caso é intenção. Nesse caso é totalmente intencional. Para atacar a mediunidade e a doutrina espírita. Mas é assim que surge a questão do nosso tema mesmo, de honras vãs. Né? As pessoas se preocupam mais com o exterior do que com o fundamento deixado por Jesus. Você começa a colocar a sua impressão pessoal, o seu conceito ou preconceito em cima do que se entende. Entendeu? Aí a interpretação, isso aí é muito difícil.
interpretar Jesus e seguir a lei de Deus é tão simples, não é? É muito simples. Mas as pessoas precisam criar rituais, precisam criar dogmas, punições e tudo mais, quando não existe nada disso. Amor, apenas isso, é amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao a próximo. sede de poder, né, Selma? É a sede de poder. Exatamente. O problema o ser humano gosta de complicar, gente. O problema é que me incomoda. Se me incomoda, eu tenho que fazer de uma maneira que aquilo ali não venha mais a me incomodar. Porque se está me incomodando, está me restringindo a fazer algumas coisas, a ter algumas coisas, a poder ter alguma coisa. Então, eu tenho que começar a eliminar essa situação. Se eu não me engano, é no livro da Gênesis, de Kardec, se eu não me engano, a palavra demônio, ela vem do latim, se não me engano, chamado daimon. Acho que no Evangelho. Foi no Evangelho? Acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sua tradução, demônio, hoje, né, trazendo para o português... Colocou uma coisa do mal, e não era. Não era. E não era. Era espírito de luz, benfeitor, na época de daimon. Então, você vê como as coisas mudam. Ou seja, a origem da palavra era uma. Hoje, você transformou a palavra, né, de daimon para demônio e também deturpou a origem dela, o significado dela. Então é complicado. Não é? Foi o Sócrates, naquela parte, Flávio, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Sócrates, logo no iniciozinho, Sócrates se referia ao seu daimon, né? Que ele tinha um daimon, quer dizer, ele tinha um protetor, um bom gênio, exatamente. Uhum. Aí veio, como você está falando, deturpou, né? Demônio que é o mal, e não é. Exatamente. É a questão da interpretação da palavra, exatamente. Aí vai muito pelo conceito e preconceito das pessoas. Do interesse, isso aí. Vamos continuar? Falta a parte final, parágrafo final. Então, os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. Olha só, né? No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador. Se preocuparam tanto com as leis, com as regras, né? Com tudo, esqueceram puramente de Jesus, né? Assim, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Né? Então, essa questão, ele fala, os pedir mandamento, publicar bulas, compêndios, né? E organizações, leis, mas nada disso foi o que Jesus deixou para nós. Ele não publicou nada, na verdade, Jesus não escreveu nada, né? E aí tem até assim que ele fala, as pessoas, ao se reunirem em nome de Jesus, do Salvador, né? Que ele fala, e achar que vamos lá, vamos nos juntar, estamos falando de Deus, de Jesus, então estamos salvos, né? É isso aí, que esse é o certo e tudo mais. Se reúnem ali e estão falando de Jesus e está tudo certo. Por quê? Né? Até porque que Jesus falava, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali estarei, né? Mas qual é o sentimento que a pessoa tem quando ela se reúne para falar de Jesus?
quando ela vai lá debater, vai falar para os fiéis e para seu público ali, né, sobre Jesus. Qual o sentimento que ela tem, né? Porque não é só colocar palavras, né? Ficar lá jogando palavras, pegando a Bíblia, traduzindo da forma que bem entende, que são que Jesus deixou, e fica assim mesmo, né? Quer dizer, então tem que ele fala da diferença, né? O farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, a corte de César, né? Todos esses aí que ele cita são aqueles que se preocupavam mais com o externo, com as suas aparências, com as coisas que deveriam ser mostradas às pessoas, do que realmente o que fosse sentida no coração que Jesus deixou realmente para todos nós, né? Então, ele fala assim, importa que reconhecer o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, né? Compreender realmente o que Jesus queria com todas as parábolas, com todos os ensinamentos que ele deixou para nós, né? Não só ficar falando, pregando, né? Mas, infelizmente, né, os homens se preocupam mais com o que tem assim, a dizer externamente, né, com o seu vestuário, com o seu traje, né, com todas as pompas, com toda a sua aparência externa, do que cuidar do seu interior, né? E aí é onde se perde as palavras vãs. Cristo sai por ali. As pessoas entram, se reúnem achando que está falando de Jesus. Jesus já meteu o pé fora dali, porque ninguém está falando dele de fato, assim, no sentimento, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Janete? Eu lembrei também dessa questão dessas inserções, né, que se colocam nos ensinamentos de Jesus, que lá em Mateus 15 ele fala, né, toda planta que meu pai não plantou será arrancada, se referindo exatamente a essas inverdades, né, que eles colocaram nesse trecho da Bíblia. Os fariseus criticam Jesus pelo fato dos seus discípulos não lavarem as mãos, não é? E aí Jesus diz também que eles estão deturpando a lei de Deus, porque a lei de Deus manda honrar pai e mãe. E eles incluíram nesses ensinamentos de que as dádivas, né, as ofertas que as pessoas tinham que levar para o templo não poderiam ser dadas aos pais. Então, os pais poderiam estar passando por necessidades, mas a oferta tinha que ser levada para o templo. Então, ali, eles não estavam honrando pai e mãe, não é? Porque se seus pais estão passando por necessidade, como é que você vai deixar os pais passar fome, mas usando aquele dinheiro que você tem para ofertar ao templo, né? Então, Jesus fala isso. Nessa hora, você está deturpando a lei de Deus, porque Deus manda honrar pai e mãe. No entanto, vocês estão indo contra esse honrar pai e mãe, porque vocês estão direcionando esse valor, obrigando, né, os filhos a levarem essa oferta ao templo, né? E aí é quando ele fala também que o que entra pela boca do homem não é o que macula o homem, mas o que sai da boca do homem, né? Se referindo a toda esse discurso dos fariseus, né? Que eles falavam tantas bobagens, né? E indo contra a própria lei de Deus. Aí eu achei muito interessante essa parte. Nossa, ainda existe fariseu hoje em dia, porque eu acho que outro dia na televisão tinha um cara falando isso. Falando para fazer exatamente isso aí que você falou. Para não pagar o aluguel, para não pagar o aluguel e dar o dízimo. Vai lá em Mateus 14, 15, acho que é versículo 4, versículo 3, ele fala a respeito disso. Eu estava dando uma pesquisada e achei isso aí. Foi até o trabalho de sábado do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio toca nessa questão, né? Aí eu lembrei e fui dar uma olhada lá no Novo Testamento, em Mateus, e realmente está isso aí. Eles alteraram, né, o código divino, a lei de Deus. Até hoje. E aí foi o que a gente comentou até no sábado, né? Vocês que ouviram lá o áudio.
Deus vai querer oferta para quê? Oferta material. Qual é a oferta que Deus vai querer da gente? Não é? É esse coração limpo e puro que a gente está conversando aqui, não é? É a simplicidade do Cristo. E não bens materiais, que você vai deixar teu pai e tua mãe passar fome para levar bens materiais para um tempo. Quem é que vai usufruir desses bens? E ainda mais depois que a pessoa morrer. Para quem vai ficar esses bens? Para aqueles que estão coordenando lá o templo, né? Então, é uma coisa muito escancarada, muito triste. E, infelizmente, Vitor, como você está falando, ainda existe, né? As pessoas precisam de um guia. Vou dizer assim, acho que elas não querem ler, não querem estudar. Então, é melhor que alguém diga o que tem que fazer. Aí, aquilo ali vai de acordo com o que ela pensa, né? Ou ela acha mais fácil acreditar naquilo, e é fácil mais é seguir do que usar o próprio intelecto e pensar se realmente aquilo ali faz sentido, se realmente aquilo ali vem de Deus, né? Se é isso mesmo? Não quer, porque não quer pensar, não quer ler. Quem quer ler a Bíblia? Não é melhor ouvir alguém falar que está lendo, que leu? Existe isso, né? É por isso que aí tem as ovelhinhas lá seguindo lá todinho. Jesus disse que não veio. Acho que o Flávio quer falar. Mas, Flávio, eu tive que tirar o seu áudio porque estava dando uma interferência, mas liga de novo aí para você poder falar. Eu concordo com a Selma. Eu já falei aqui, se você ligar a televisão de madrugada aí, Vitor, você vai ver muitos fariseus. É impressionante como tem pastoras e pastor pedindo dinheiro assim escancaradamente, Janete. É um troço assim absurdamente, sabe? Mas é a madrugada, tá? Tipo assim, 1, 2, 3 horas da manhã. É algo assim, surreal, sabe? É só vocês verem. Mas vocês têm que ver de madrugada. De madrugada bate o recorde. É algo assim surreal mesmo. É um troço assim absurdo. Como a Selma está falando, com relação a pessoa querer se inteirar mesmo na lei de Deus, é estudar mesmo o Novo Testamento também, né? O Evangelho de Jesus, porque Jesus falou que não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir. Então, Jesus vai explicando, vai passando para o povo tudo aquilo que Moisés trouxe ali nos 10 mandamentos, que ele acaba resumindo realmente em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E ele vem ali para barrar esse abuso dos fariseus, que estavam deturpando tudo. E, infelizmente, Jesus veio, foi embora e tudo voltou, né? As pessoas continuaram deturpando esses ensinamentos. É muito triste, né, gente? Vai, João. Rapidinho. Eu acho incrível só como é que as pessoas não conseguem raciocinar, né? Elas são levadas e... eu não consigo imaginar isso, a minha cabeça não aceita, porque eu já fui de igreja católica, de coisas que o padre falava eu não aceitava. Eu não quero ler. É mais fácil você ouvir, repetir e seguir o que a pessoa está falando do que você usar seu próprio intelecto e pensar, para ver se é isso mesmo. Mas eu acho esquisito isso. A minha cabeça é difícil. É a mesma coisa que a pessoa estiver mentindo para ela mesma. Entendeu? Mas João, é despertamento, sabe? Existe um período em que a pessoa fica aceitando simplesmente igual vaquinha de presépio. Chega uma hora, eu, você e outras pessoas que assistiam e não estavam mais conseguindo assimilar aquilo, não concordavam, a gente saiu e foi para um outro local em que realmente explicavam melhor isso para a gente, né? Mas são momentos, né? Momentos que a pessoa ainda não chegou, né? Ainda não houve o despertamento, né? Para questionar, né? Para botar... A gente não fala que ser espírita dá trabalho? Nem é todo mundo que fica no espiritismo. Às vezes só vão lá para ficar ouvindo palestra, ou tomar um passe, com o objetivo do passe até, né? Não é nem para ouvir palestra, é para tomar o passe. Né? Mas não segue, porque dá trabalho, cara. Você tem que estudar, você tem que pensar, usar o seu próprio pensamento. Não é só o que o palestrante está ali dizendo. Você tem que usar o seu próprio pensamento para aquilo. Então,
não é, entendeu? Não é qualquer... É por isso que eu falo, você consegue entender, mas não é todo mundo que tem isso, não. Então, E é quando difícil, dá trabalho. você fala que tem que estudar, as pessoas não gostam, né? Se aborrecem. Não quer. Fala, Flávio. O Flávio quer falar. Selma falou o que eu ia falar mesmo. Dá trabalho, a gente é muito preguiçoso. Entender, olha só, conhecer Jesus é muito complicado, entender é muito mais ainda. E preguiçosos como a gente aí fica muito mais difícil. Nós somos enraizados na preguiça. Eu não estou falando nem do egoísmo, orgulho, isso aí já é o concurso dentro da gente. Então, esquece, vamos pular essa parte aí, que isso aí está mais do que enraizado. Mas nós somos muito preguiçosos, né? Outro dia eu estava lá na Rádio Rio de Janeiro, o rapaz falando lá, dos palestrantes falando, é tão difícil, olha só como é que ele falou, mas é tão difícil o espírita ler uma folha de um livro. Eu não tenho tempo. O cara falou assim, mas uma folha você não vai demorar nem 2 minutos. Ele não tem tempo. Então, ele quis dizer que realmente nós somos preguiçosos. É isso aí. Não consigo ler o livro. Tudo bem, você não vai ler o livro de cabo a rabo em um dia, não, mas pelo menos você pega uma folha por dia, somente uma, isso foi na Rádio Rio de Janeiro, e leia aquela folha. No dia seguinte, se por um acaso não der para ler, por algum imprevisto, não sei o quê, marca aquela folha e vê a outra, mas é uma folha. E ele falou assim, botou bem claro, é só a frente ou o verso. Ele nem botou nem os dois, é só um ou outro. No dia seguinte você lê o outro, tá vendo? Mas é difícil, por quê? Nós estamos enraizados na preguiça, no comodismo. Tá bom para a gente? Então tá bom, eu estou bem. É aquela zona de repouso, né? Zona da satisfação, né? Eu estou bem comigo mesmo, tá tudo bem. Mas você está bem mesmo? Você tem certeza que você está bem? Eu estou bem, mas você está avisando o quê? Eu estou bem, rapaz, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, eu tenho amizades, eu tenho família. Não, olha só, mas isso não é a sua vida, somente isso. Isso também faz parte da sua vida, mas a sua vida não se restringe a isso. Né? Aí começa a buscar. Vamos ver dentro de você. Vamos ver se você está bem. Você é assim, assado, ensopado? Não, então você não está bem. Não é? Mas aí, conforme começa a criar atritos com você mesmo, com a tua personalidade, com a tua identidade, com a sua verdade. E aí, olha lá atrás, como foi colocado aqui, quando coloca a verdade, né? Aí dói, aí machuca. Aí que eu falei lá atrás, incomoda. Quando incomoda, eu fico nervosinho, tá entendendo? Eu fico impaciente. Aí a gente vê que realmente está tudo errado em nós. Mas a gente não aceita, porque nós achamos que somos perfeitos, né? Ou que, pelo menos, somos melhores que os outros. Não, é que nem ditado, né? Quando aponta o dedo, tem 3 voltados para a gente. A matemática é uma ciência exata. Então, o que acontece? Mas não admite aquilo. Então, nós somos preguiçosos em nós mudarmos, nós não conseguimos nos mudar. E aí a gente quer que a pessoa que convive com a gente, né, que está ali com a gente no trabalho, dentro de casa, na escola, sei lá, mude. Se você não muda, como é que você quer que ele mude? Por quê? Nós somos eternos preguiçosos. E está tudo aí, ó. Tá tudo, as religiões colocam, né? As religiões assim, né? Não é radical, né? As religiões mais condizentes com as leis de Cristo estão todas aí, não precisa ser espírita, evangélico, católico, budista, hindu, está tudo aí. Você só não aceita porque você é um eterno preguiçoso. A gente lembra o Helder, né? Olha o autodescobrimento. Mas dá trabalho. Ô, Flávio, tá sem áudio. Tá sem áudio. Dá trabalho, já. Dá trabalho, pessoal. Dá trabalho, incomoda. É muito desgastante, dá trabalho. Por quê? Dá trabalho porque nós somos preguiçosos. Só por isso. Imagina se Jesus fosse preguiçoso. Coitada de nós, né? A gente não entende que é exatamente esse autodescobrimento que vai trazer a nossa felicidade, né? Verdade. Uma hora chega, né? O despertar é individual, mas é inevitável.
Não tem como escapar. Uma hora ou outra a pessoa começa a ter o seu despertar, né? Mas cada um no seu tempo. Infelizmente é assim, né? Mas a gente vai mandando recadinho, vai plantando as sementinhas e aí acontece. Tem que ser assim. A gente tem que ser uma luzinha também, a gente não pode se omitir, exatamente, né? Se tem oportunidade, vamos acender essa luz. Exatamente. Primeiro na gente. Exatamente. Alguém mais fala alguma coisa? Então, Rádio Rio de Janeiro. Uma folha que ele pediu. Tem gente que não consegue ler uma folha. Mas é isso mesmo. Faltam 4 minutos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vitor? Eu quero primeiramente só pedir desculpa ao Flávio de estar toda hora fechando o seu áudio, Flávio, mas é que eu não sei o que está acontecendo, que quando qualquer outra pessoa fala junto com você, está dando um retorno inexplicável. E no início da live não estava acontecendo, né? Começou agora, né? Não sei porquê. Mas deu pra gente. É só quando você está falando ninguém falar, que aí tá tranquilo. Não tá, se alguém tentar falar junto, dá um retorno que ninguém escuta nada. Mas, é muita energia vindo daí, do Flávio. Aquele espírito puro deve estar dando algum mau contato no celular. Ele e a Dulce juntos, caramba. Aí é muita energia. Então, Estava até falando com a Dulce ontem, vai medir do Dr. Smith, perdi no espaço. Perigo. Acho que está na... Dá para a gente encerrar agora, né? Vamos finalizar, então, né? A Janete é que faz semana que vem, né? Então, convidamos a nossa irmã Janete para fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, então, meus irmãos, vamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, conversando sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina espírita. Obrigada, mestre querido. Ensina-nos a buscar essa simplicidade, né? Essa harmonia, essa pureza de coração que necessitamos ainda tanto, Jesus. Nos ensine a seguir seus passos, seus ensinamentos, respeitando os nossos irmãos de caminhada, não é? Compreendendo que cada um tem o seu momento, que cada um tem o seu limite, assim como nós também temos. Muito obrigada pela oportunidade, que tu possas estar abençoando a todas as nossas vidas, a todos nós em humanidade, e que a tua luz seja buscada por cada ser deste planeta, em todo o universo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E mais uma vez eu desejo uma excelente semana de bênção, luz e evolução para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.